é fundamental entender que nós estamos numa situação única nesse momento e que tem muito pela frente, independentemente da nossa idade, independentemente de quem nós somos e de onde viemos. E temos muito a viver. Bom, que tema complexo, que tema delicado, mas um tema muito comum no nosso dia a dia, nas nossas vivências interiores, nas noites, durante o dia a dia. Muitos de nós sentimos sozinhos, sentimos essa solidão, mas tem muitas outras pessoas que sentem a solidão de uma forma mais persistente, de uma forma mais constante, e muitas outras pessoas têm um medo danado de ficarem sozinhas e de não ter alguém para conviver, vamos dizer assim. E por que isso tanto acontece? Por que tanto medo de ficar sozinho? Bom, acho que tem várias explicações e são vários os motivos, vários contextos que isso pode acontecer. E diante disso nós temos que começar a voltar um pouquinho na nossa origem e entender que nós, seres humanos, somos diferentes de outras espécies de animais no sentido de interação social. Uma das questões mais diferentes comparada aí com outros animais, que é essa qualidade, a capacidade de interagir com outros seres da nossa espécie de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais aprofundada, que tenha mais comunicação, de planejar e elaborar o futuro, planejar, de sonhar junto com outro ser humano. Isso é nosso, é da nossa espécie, é do ser humano. Desde milhares de anos atrás, o ser humano começou a observar a necessidade de interagir com outras pessoas em prol de si próprio, inclusive. Muitas pessoas sabem que é fundamental estar do lado de alguém, às vezes para pedir uma ajuda, às vezes é necessário para que seja uma conversa, para dar às vezes um bom dia, uma boa noite, ou inclusive para se alimentar. Muitos têm medo de ficarem sozinhos. E o que está acontecendo na contemporaneidade, pelo que nós observamos, é que apesar de estarmos tão conectados, encontrarmos com diversas pessoas que não encontrávamos antes, familiares a quilômetros e quilômetros de distância, conseguimos conectar pela internet, apesar dessa rede social que temos vários amigos, as pessoas estão ficando mais sozinhas. Muitas pessoas estão querendo ter relacionamentos mais sérios por medo de ficar sozinhas, com medo de ficarem para sempre solitárias, apesar dessa conexão de rede social, apesar da internet que está conectando o mundo. E por que isso acontece? Porque eu acredito que nós, seres humanos, precisamos de conexões. Nós temos essa qualidade como espécie de interagir de uma forma mais aprofundada com o outro ser humano e não a superficialidade. Nós temos como essência, eu acredito, capacidade de poder conversar com uma pessoa e entender, compreender o que ela está sentindo, o que ela está pensando, de uma forma um pouco mais elaborada, de uma forma mais complexa, e não apenas em forma de curtidas em redes sociais. E o que está acontecendo, acredito que hoje, nessa contemporaneidade, é que nós estamos superficializando as nossas amizades e as nossas relações sociais, e isso não é da nossa essência como ser humano. Acredito que muito está por aí. Não necessariamente. Quantas e quantas vezes nós observamos que tem pessoas que estão ao lado de outras, que tem ali companheiros, companheiras, mas de fato ela se sente sozinha, solitária. E que nós podemos dar alguns exemplos. Às vezes tem aquelas pessoas que vivem um determinado casamento ou um relacionamento, tem que o marido ou a mulher está sempre agredindo verbalmente, sempre xingando, sempre abusando de alguma maneira ou de outra, e a outra pessoa fica
mais na dela, mais caladinha, não comenta quase nada. Na verdade, ela nem opina muitas vezes, porque se opinar, ela é taxada de errada, de inferior. E aí é que essa pessoa começa a ficar mais na dela. Se sente sozinha, solitária. Existem outras situações, por exemplo, a questão da rede social mesmo. Quantas e quantas vezes relatado que no casamento ou na família, todo mundo ali, num determinado momento, mexendo na rede social, conversando na rede social. E às vezes quando tem um que quer falar, que quer comunicar, todo mundo continua na rede social, olhando para um smartphone e não dá atenção para aquela pessoa. Aquela pessoa pode se sentir sozinha. Temos vários tipos de situações em que as pessoas se sentem sozinhas, mesmo estando em companhia de alguém. Tendo um casamento de 40, 50 anos, as duas pessoas às vezes podem se sentir solitárias, sozinhas, porque às vezes não tem alguém para quem conversar, desabafar aquelas maiores intimidades, aqueles sofrimentos, sentimentos em que ela tem medo de que aquela outra pessoa que está do lado dela julgue o que ela vai falar. E aí vem a solidão. Então existem sim esses relacionamentos e nós temos que tomar cuidado com isso. Até que ponto que isso é benéfico de fato, né? Para quem tem esse tipo de relacionamento, até que ponto que é preciso mudar. Animais, claro que podem ser boas companhias e de fato são boas companhias para quem gosta, para quem tem esse desejo de ter animais em casa. Animais são ótimas companhias, mas além de animais, nós também temos que pensar em diversas outras situações que podem ajudar a pessoa a conseguir outros tipos de companhias que às vezes ela não está conseguindo enxergar. Depende muito de cada pessoa, da idade e do que a pessoa gosta. Mas é importante, se você que está assistindo se sente sozinho, entender e saber que no mundo existem muitos tipos de pessoas e diversos gostos. Não é possível que você, nesse mundo, goste de apenas uma coisa específica e que ninguém mais nesse mundo goste da mesma coisa que você. Normalmente, existe outras pessoas que gostam da mesma coisa que também você gosta. E assim começam a surgir os grupos por afinidades de interesses, em que você pode começar a pesquisar, seja na sua cidade, seja no seu estado, na cidade vizinha. Então, além desses grupos por afinidade, nós temos aí os grupos de viagens. Pesquisar e ver o que de fato você está procurando de lazer, ou de trabalho, ou de hobby, para encontrar pessoas que tenham gostos semelhantes ao seu e você não sentir tão sozinho quanto a questão desse relacionamento pessoal, vamos dizer assim. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal e compartilhe com seus amigos. Eu acho que é fundamental ter um autoconhecimento ou se conhecer cada vez mais para que você melhore esse processo de se sentir sozinho ou solitário. Por quê? O autoconhecimento vai nos ajudar a entender de fato quem nós somos e o que nós queremos, o que nós propomos, o que nós desejamos como pessoa e como um ser humano integrante da sociedade, de uma comunidade, de um mundo. O autoconhecimento nos permite, às vezes, identificar que nós temos muitas qualidades e não apenas defeitos, como muitos podem pensar. O autoconhecimento pode ajudar a identificar que nós temos sonhos e que esses sonhos são capazes de ser alcançados. O autoconhecimento pode contribuir para nós ficarmos bem do ponto de vista não apenas material, mas principalmente mental, espiritual. É fundamental passarmos por esse processo de autoconhecimento para conseguirmos ter determinados propósitos e conseguirmos visualizarmos também esses propósitos na nossa vida. Tá por aí. Surgiu a pergunta 05 aqui. Claro que é vida.
Nós estamos vivos independentemente se sentimos sozinhos ou não, se estamos tristes ou não, ou felizes ou não. É fundamental, a partir desse momento que você identifica que tem algo errado ali, começar a entender o processo do autoconhecimento, começar a buscar a não sentir-se mais sozinho através de diversas ferramentas que nós conversamos, dos vídeos que eu já falei aqui do processo do autoconhecimento. É fundamental entender que nós estamos numa situação única nesse momento, uma situação de vida humana e que tem muito pela frente, independentemente da nossa idade, independentemente de quem nós somos e de onde viemos. Nós estamos em um momento único e temos muito a viver, e viver com propósito, viver com sonhos, viver o presente, o agora e o futuro. É fundamental buscarmos isso na nossa vida a partir do nosso autoconhecimento, a partir da identificação desses propósitos que de fato nós conseguimos alcançar de uma maneira não apenas material, mas também espiritual e mental.